Boa noite, irmãos. Obrigado pelo privilégio de poder adorar com vocês o Senhor aqui nesta noite. Quero agradecer ao reverendo André, ao conselho desta igreja, o convite de estar com os irmãos nesses 17 anos da igreja, de obra, de trabalho, onde Deus tem usado com poder e graça a vida daquela e desta igreja como luzeiro, como um freio à iniquidade que nos rodeia, e eu louvo a Deus pela vida dos irmãos. Eu estou aqui com a minha esposa, Keila, só pode ficar de pé, Felipe e Lídia. O Felipe veio antes, queria ver o stream da igreja aqui, e para nós estar com os irmãos aqui nesse momento é uma alegria. Eu gostaria de compartilhar com os irmãos o Evangelho de Marcos, no capítulo 5. Capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 20, ou do versículo 1 ao versículo 20. Também peço licença aos irmãos para fazer a leitura do texto bíblico numa versão diferente, possivelmente, dos irmãos. A minha é Almeida século 21. Ela é pouca coisa diferente dos irmãos. Evangelho de Marcos, capítulo 5, assim diz o Senhor. Chegaram então ao outro lado do mar, a terra dos Gerazenos. Assim que Jesus saiu do barco, um homem possesso de um espírito impuro veio dos sepulcros ao seu encontro. Esse homem morava nos sepulcros. Nem mesmo com correntes alguém era capaz de prendê-lo, porque ele havia sido preso muitas vezes com algemas e correntes. Mas as correntes eram quebradas por ele e as algemas despedaçadas. Ninguém tinha força para dominá-lo. Noite e dia ele andava sempre gritando e ferindo-se com pedras pelos sepulcros e pelos montes. Ao ver Jesus de longe, correu e prostrou-se diante dele, clamando em alta voz: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Rogo-te, por Deus, que não me atormentes. Pois Jesus lhe dissera: Sai desse homem, espírito impuro. E perguntou-lhe: Qual é o teu nome? E ele respondeu: Meu nome é Legião, porque somos muitos. E rogava-lhe muito que não os enviasse para fora da região. Uma grande manada de porcos pastavam perto dali num monte. E os demônios rogaram a Jesus, dizendo: Manda-nos para aqueles porcos, para que entremos neles. E ele assim lhes permitiu. Então os espíritos imundos, impuros, saíram do homem e entraram nos porcos. A manada, que era de uns 2.000 animais, precipitou-se pelo despenhadeiro no mar, onde todos se afogaram. Os que cuidavam dos porcos fugiram e anunciaram estas coisas nas cidades e nos campos. E muitos foram ver o que havia acontecido. Quando se aproximaram de Jesus e viram o endemoniado, o que fora possuído pela legião, sentado, vestido e em perfeito juízo, ficaram com medo. E os que tinham visto aquilo contaram-lhe o que havia acontecido ao endemoniado e aos porcos. Então, eles começaram a rogar a Jesus que retirasse do seu território. Quando Jesus entrou no barco, o homem que fora endemoniado pediu-lhe que lhe permitisse acompanhá-lo. Jesus, porém, não lhe deu permissão, mas disse: Vai para casa, para a sua família, e anuncia-lhes
quanto o Senhor fez por ti e como teve misericórdia de ti. Ele se retirou e começou a divulgar em Decápolis tudo o que Jesus lhe havia feito, e todos se admiravam. Vamos orar mais uma vez. Senhor, obrigado pelo privilégio desta noite, onde temos liberdade para te adorar, mesmo diante deste distanciamento social. Pedimos, ó Deus, por aqueles que estão em casa, por um motivo justo, e pela vida dos nossos irmãos aqui conosco, ó Deus, nesse momento de oração. E pedimos, ó Deus, que o Senhor abra nossa mente e coração, para que possamos entender, amar e praticar, Deus, a Tua palavra para a glória e louvor do Teu nome, Deus. Ser propício a cada um de nós aqui nesta noite, que nós possamos sair daqui, Deus, revigorados pelo poder da Tua palavra. Possamos, ó Deus, sair daqui desta noite, ó Deus, instados, consolados, conforme o plano eterno do Senhor para nós aqui nesta noite, ó Pai. De antemão, Senhor, nós te adoramos e tributamos a Ti toda a glória, honra, louvor, em nome de Jesus. Amém. O Evangelho de Marcos é o evangelho mais antigo e, por ser o mais antigo, foi aquele que deu uma espécie de um escopo, de um resumo para o restante dos outros montarem ali os seus escritos. Embora de Lucas seja um pouco diferente, são de acuradas investigações, ele então monta o seu evangelho, mas aqui propriamente Jesus, ele havia acabado de acalmar uma tempestade. Tinha deixado lições profundas aos corações dos seus discípulos, e agora eles saindo do barco, diz o texto, chegaram então do outro lado, saindo do barco, ele sai de uma tempestade e agora ele entra em outra tempestade. Uma tempestade natural, embora seja dirigida pelo próprio Deus, agora saindo do barco, ele está para acalmar uma outra tempestade. Uma tempestade interna dentro de um coração de um homem. Eu gostaria de chamar sua atenção aqui sobre a restauração da personalidade de Deus. Por que que eu quero chamar a sua atenção sobre esse tema? Porque tem coisas importantes, como, por exemplo, a personalidade deste homem. A segunda grande coisa, aqui o pacto que Deus tinha com o seu povo e com este homem fora quebrada. Terceiro lugar, o diálogo que Deus deveria continuamente ter com este homem por conta do pecado e ação de Satanás havia sido interrompido. Em último lugar, este homem, então, agora restaurado à presença de Deus, ele é enviado pelo próprio Deus. Não diferente de cada um de nós. Não diferente daquilo que Deus nos constituiu para sermos e fazermos. Então, eu quero aqui chamar a sua atenção que Deus está agora restaurando uma personalidade ferida no passado. Adão e Eva deveriam então ser obedientes às ordens do Senhor, e eles se furtam na desobediência, agora se lançam como inimigos do Senhor, aqueles que não gostariam de estar submetidos à autoridade do Senhor. Trazem sobre os seus, sobre a minha vida, sobre a sua vida e sobre esse Gerazeno, uma distância. A sua personalidade, que toda a nossa, ela é comparativa à de Deus, por isso ela é análoga. Ela é quebrada aqui agora. E não somente quebrada, essa personalidade ela é totalmente desfigurada. Por conta do que o texto bíblico narra que há agora um homem possesso por um espírito maligno. E em sendo possesso por um espírito maligno, todas as coisas que ele praticava, anelava ou demonstrava, era uma desfiguração daquilo que ele deveria ser. Projetar a Deus. Nós somos criados para isto, nós somos criados à imagem e semelhança de Deus.
E essa personalidade, então, agora fora totalmente desfigurada, destruída, arruinada. E por conta disso começou a causar desastres na família, na sociedade e, por que não dizer, na igreja. Porque ele diz, filho do Deus vivo, ou filho de Davi, porque vieste antes, numa outra tradução, vieste antes do tempo. Ele entendia agora, Satanás, que Cristo viria e viria enclausurar, prender aqueles que num passado distante haviam se rebelado contra o Senhor. Este homem não poderia fazer nada mais, nada menos do que agora o senhorio em que ele se encontrava. Uma ação de destruição, de mentira e ruína sobre aqueles que estavam à sua volta. E o que a sociedade pode fazer diante dessa perda de personalidade? Prender. Uma ação sociocorretiva, somente. Não há uma outra forma que a sociedade possa trabalhar com pessoas marginalizadas, colocadas à margem da sociedade, mas a igreja, detentora das sagradas escrituras, aquela que pode, através da exposição da mesma, abrir o reino dos céus. O Catecismo de Heidelberg, na sua pergunta 88, ela vai chamar a nossa atenção como que a igreja pode abrir o reino de Deus através da exposição das Sagradas Escrituras. Deus está então aqui para restaurar a personalidade deste homem. Em Romanos, no capítulo 8, versículo 29, Deus nos predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho. A vontade de Deus para nós é nos colocar à imagem do seu Filho. Talvez você jovem aqui, ou você nos assistindo, tenha se perguntado qual que é a vontade de Deus para a minha vida. Enquanto jovem, nós pensávamos nessas coisas. A vontade de Deus é transformar a mim e você na imagem do Senhor. Em 2 Coríntios, no capítulo 3, versículo 18, somos transformados de glória em glória na mesma imagem que vem do Espírito do Senhor. Essa tradução é do século 21. Esse é o propósito de Deus, transformar-nos à imagem do Senhor. Irmãos, cada vez que nós vamos para as Sagradas Escrituras, nós nos tornamos mais parecidos com Cristo. Tinha um grupo de música lá de Niterói, que crentes presbiterianos, cantaram no passado aquilo que até João Calvino havia declarado, Cada vez que eu chego perto de Deus, eu me conheço mais. Em conhecendo-me mais eu quero daquele que é o eterno, e este, Deus. Nós estamos falando que Deus está restaurando a personalidade e ela precisa ser centrada em Deus. Segundo, o pacto, a aliança. Como eu disse no passado, agora há pouco, que Deus havia conversado com Adão e Eva e havia vindo um pacto, uma aliança, um contrato com eles. Olha, vocês podem comer de tudo, menos dessa árvore que está no meio do jardim. O pacto fora quebrado. Jesus, quando expulsa esse demônio, Jesus, quando manda embora esse demônio, ele está dizendo para aquelas pessoas e para nós hoje o seguinte: eu tenho autoridade no céu e na terra. Eu vou para a cruz do Calvário. E o que eu estou falando aqui agora é apenas adiantando matéria daquilo que eu vou fazer na cruz. Eu vou subir na cruz. Eu vou assumir o pecado que há sobre a vida de vocês, o pecado de condenação. E agora eu vou sorver, eu vou tomar o cálice da ira de Deus. Quando ele diz para aquele demônio, saia, porque eu tenho autoridade, eu sou fora deste tempo. E em sendo fora deste tempo, eu tenho toda a autoridade. Mateus, no capítulo 28, ele disse assim: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ele continua sendo Deus, mesmo ele tendo se esvaziado. Se você olhar em Filipenses, no capítulo 2, a partir do versículo 5,
Ele se esvaziou, mas ele não deixou de ser Deus. E em sendo assim, ele mostrando que detém toda a autoridade, ele diz ao espírito imundo: saia. Mas não é de qualquer maneira. Ele quer mostrar que agora ele está reavendo o pacto. Deus, ele não muda. Não há alteração em Deus. O pacto, a aliança que Deus tem conosco é a mesma aliança. Aliança de sangue, aliança de morte, aliança onde demonstra amor, onde tem um mediador do pacto, é a mesma aliança. Mas quando nós olhamos o Novo Testamento, vários textos têm como nova aliança. A ideia daquele texto é dizer que Deus estava renovando aquela aliança. Se você olhar e tiver a oportunidade de pegar os textos de Jeremias, onde ele diz que restabelecerei a minha aliança, e se você tiver a oportunidade de pegar o texto traduzido do grego para o português, você vai ver que ele está renovando, não é uma aliança diferente. E aqui não é diferente quando ele está dizendo que ele manda embora aquele espírito imundo. E agora, ele está fazendo uma aliança com aquele homem. Eu serei o seu Deus, e você será o meu povo. Eu o coordenarei através dos ditames da aliança. Quais são eles? Este. E no caso era ele mesmo. Os nossos relacionamentos são pactuais. Quer ver um exemplo? Você lembra quando você estava namorando? Sua mão suava, né? Você chegou para ela, ou ela para ele, e falou: olha, eu te amo. Isso é o próximo você casar, né? Lógico. Antes você não ia falar isso. Eu acho. Atribuo isso a você. Os jovens de hoje põem uma aliança. Olha que coisa maravilhosa. Maravilhosa. E aí vai sempre um relacionamento pactual por conta do pacto que Deus fez conosco. Você mudou de casa. Outro exemplo, tá? E você vai alugar uma outra casa. E quando você vai alugar uma outra casa, o que você faz? Você faz um contrato de aluguel. Você resolve pintar a igreja, você faz um contrato de trabalho. Todos os nossos relacionamentos são pactuais, por conta do pacto que Deus fez conosco. Se você procurar outras coisas, você vai ver que há indícios desse pacto de Deus. Então Deus veio restaurar a sua personalidade, e em segundo lugar veio restaurar o pacto. O pacto, através da pessoa de Cristo. Em terceiro lugar, se você olhar em Gênesis, no capítulo 3, depois que eles haviam pecado contra o Senhor aparece falando, chamando, e eles estão envergonhados. Pecaram. A Bíblia narra o seguinte: agora vocês vão sair do jardim. Houve uma quebra de diálogo, conversa, relacionamento. E de lá para cá, de Gênesis 3 para cá, nós vivemos uma espécie de normal, não normal. Mas esse diálogo fora quebrado, fora arruinado. E eu não sei se você presta atenção como eu pelo menos gosto disto. A palavra diálogo é diálogos. É acerca da palavra. E este relacionamento, esse diálogo, ele só pode ser refeito na pessoa de Cristo. Porque ele é a palavra, ele é o verdadeiro diálogo de Deus a nós. Ele, sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus, mas ele assumiu a forma humana. Ele habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, a glória do unigênito do Pai, o verbo de Deus. O diálogo com o Pai, ele só pode ser feito através do Filho. Porque se o Pai não trouxer através do Filho, você não pode ir ao Pai. Ninguém vem a Deus, a não ser por mim. E este, Cristo Jesus.
Este homem estava rompendo contra as barreiras satânicas, ele estava rompendo contra o império de Satanás, o império do pecado, o colocando num relacionamento maravilhoso. Como diriam os jovens, né? Ele está ali num papo reto com Deus. O texto bíblico no versículo 15 diz que ele está sentado, vestido e em perfeito juízo. Antes deste encontro com o Senhor, ele era comandado por Satanás, vivia segundo as demandas de Satanás, segundo a aliança de Satanás, segundo o diálogo de Satanás, e agora com Cristo ele rompe. Romanos no capítulo 7, o apóstolo Paulo faz uma analogia ao casamento. E ele faz uma analogia muito importante: se você morreu, você está livre. E nesse exato momento, este homem morre para o império das trevas e renasce para o império da luz, na pessoa de Cristo. O diálogo havia sido restabelecido. A conversa pode ser feita. E este diálogo aqui agora é um diálogo redentivo. Permita-me aqui um parênteses dentro do colchetes, porque matematicamente isso está correto. Os nossos diálogos, como são? A nossa conversa com pessoas, elas são redentivas? Se as nossas conversas com as pessoas não são redentivas, há alguma coisa de errado conosco. Porque talvez nós não fomos redimidos. Porque se fomos redimidos, não há outra oportunidade, não há por que eu conversar de uma outra coisa a não ser Cristo. Cristo. Eu faço jiu-jitsu e sou professor de crianças, dos meus filhos também. E na academia a gente só tem apelido. E o meu é pastor. Por que pastor? Porque se nós nos relacionamos com pessoas, nós não podemos falar de outra coisa a não ser de Cristo. Da redenção da nossa vida, da nossa alma. Por isso as pessoas olham e falam: esse é o pastor. Em quarto e último lugar, olha só o que diz o texto. Acompanha comigo novamente. Versículo 18. Quando Jesus entrou no barco, o homem que fora endemoniado pediu-lhe que lhe permitisse acompanhá-lo. Jesus, porém, não lhe deu permissão, mas disse: vai para casa, para a sua família, e anuncia-lhe quanto o Senhor fez por ti, como teve misericórdia de ti. Ele se retirou e começou a divulgar em Decápolis tudo o que Jesus lhe havia feito, e todos se admiravam. O apóstolo Paulo chega para diante do Senhor e diz: olha, eu quero anunciar aqui deste lado. E o Espírito Santo diz em Atos, descreve: não, você não vai para lá. Você vai para esta outra região. O que eu quero chamar a sua atenção é aqui que nós somos tirados das trevas para a sua maravilhosa luz. Para sermos testemunhas fiéis do Senhor, aonde quer que nós estejamos, estudando, trabalhando, realizando a nossa ocupação, na sociedade, nós somos chamados para ser missionários. Sabe qual é a diferença nossa e do missionário que está do outro lado do mundo, aqui no país? É que nós decidimos ficar, e eles decidiram ir. A formação teológica é a mesma, a formação é a mesma, mas nós decidimos ficar aqui, e outros decidiram ir, mas nós podemos decidir ir também. E a Bíblia diz, ela é muito enfática: indo, pregue o evangelho, fale do Senhor. A igreja é a maior agência missionária do mundo. Mas veja bem, primeiro Deus restaurou o status de adorador, para depois restaurar o status de missional. O missiólogo que havia naquele homem
E agora então ele é chamado pelo próprio Deus a ir, em primeiro lugar, a sua família. Em segundo lugar, as pessoas que estavam à sua volta, e depois ele vai para as 10 cidades, a sua região. Um dos maiores campos missionários nosso é a família. E as pessoas que estão à nossa volta. Às vezes nós temos em mente o seguinte, ali eu tenho que ir lá do outro lado para ser um missionário. A outra coisa importante é o seguinte, não convide seu pastor para ir lá no almoço, com o objetivo de que o seu pastor evangelize o seu vizinho. O seu vizinho é responsabilidade sua. E essa é a restauração da personalidade de Deus em nós, enquanto crentes em Cristo Jesus. A nossa personalidade é Deus. O pacto que Deus fez conosco foi na cruz do Calvário, de nós deixarmos o império das trevas e agora sermos dele, exclusivamente dele. Num diálogo total e perfeito com ele, a partir e nas Escrituras, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Um dia eu moro na cidade de Leme, eu tinha parado o carro, mas eu estava orando a Deus, falou, Senhor, me mostra alguém que está precisando do Evangelho. Eu parei o carro no posto de gasolina, era do supermercado Extra na época. Eu desci do carro e Deus tocou no meu coração e falou, fala do meu amor para esse rapaz. Eu olhei para ele estava conversando com a colega do serviço. Falei, acho que não. Eu paguei, quando eu pus um pé dentro do carro, Deus falou, volta e fala do meu amor para aquele homem. Eu voltei. Falei, como é o seu nome mesmo? É Paulo, né? Paulo, eu posso falar de Jesus para você? Ele regalou o olho. Eu pus a mão assim no peito dele e falou, posso orar por você, Paulo? Ele falou, pode. E eu comecei a orar por ele ali no posto de gasolina. Fechei os olhos. Você sabe que não é muito bom fechar o olho por aí não, né? Mas aquele dia eu fechei os olhos e comecei a orar. Ele começou a tremer. E de repente, algumas coisas quentes começou a cair assim na minha mão. Eu abri o olho, achando que era arranho, né? Mas era lágrima do rapaz. Ele estava chorando. Chorando. Eu falei de Cristo para aquele moço. O meu barbeiro, ele tem 2 irmãos gêmeos, e um dos gêmeos trabalha naquele posto. Na semana seguinte, ele chegou, pastor, você está sabendo? Não. O rapaz do posto Extra se matou. É verdade. Como é o nome dele? Paulo. A cidade de Leme tem um índice gigante de suicídio, maior que a taxa mundial. Deus chamou você para ser este missionário. Para que você não precise passar por uma situação tão delicada, tão difícil, tão complicada da alma e do ministério. Para que você não precise agora ficar correndo atrás dos outros, querendo pagar algo que talvez a gente coloque dentro de si, foi culpa minha. Talvez se eu tivesse falado com maior tempo, com maior ênfase, aquele homem tivesse se dobrado a Cristo Jesus. Mas não depende de quem quer, e nem de quem corre, mas de Deus usar a sua misericórdia. Deus tem transformado pessoas. Deus transformou você. Transformou a sua família. Há outros que precisam deste mesmo evangelho. Eu gostaria de, nesse momento, orar por você. Feche seus olhos. Ó Deus, o Senhor é o dono de tudo e todos. Contempla os corações dos meus irmãos aqui, ó Deus, nesta noite. Estamos aqui para te adorar.
Obrigado, Deus, pela tua palavra, que mostrou uma personalidade desfigurada do passado, mas que fora restaurada. O Senhor mesmo enviou este homem como testemunha eficaz do Senhor. Nós somos a sua igreja aqui nesta noite. Somos a testemunha eficaz do Senhor. Abençoa cada um dos meus irmãos aqui nesta noite e esses, ó Deus, que estão nos acompanhando pela mídia social. Cuida dos seus corações. Ó Deus, que não haja ninguém no trono do coração a não ser Cristo Jesus. Ó Deus, da porção dobrada do teu Santo Espírito a esses amados, para que vivam o presente século, ó Deus, viva vida justa, vida sensata, vida agradável, Deus, na tua presença, e executem aquilo pelo qual nós somos chamados para adorar e falar do Senhor. Abençoa, Deus, a vida dos meus irmãos, seus relacionamentos, que esses continuem sendo redentivos, restauradores, evangelísticos, ó Deus, para a tua glória. Permita, ó Deus, que esta igreja experimente mais do controle e fortalecimento do Senhor, ó Pai. Oramos assim, te adorando, te agradecendo, Deus, pela fé, em nome de Jesus. Amém.